Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Tecnomania de Quiz. Nesse vídeo vamos testar seus conhecimentos sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Preparados? Separamos 15 perguntas que somente os amantes vão acertar. E já vou te dizendo, hein, para deixar lá nos comentários quantas perguntas você acertou. Então vamos nessa! E eu não posso esquecer de falar para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Desse modo, você será avisado quando enviarmos novos desafios como esse. Assim você está sempre sabendo, sem falar que isso nos ajuda demais para continuar com o canal. Então vamos em frente, um abraço! Pergunta 1. Qual o jogador com mais partidas da história do Vasco? A. Romário. B. Roberto Dinamite. C. Carlos Germano. Resposta certa, a letra B, Roberto Dinamite. O jogador com mais partidas pelo Vasco é o atacante Roberto Dinamite, que marcou história pelo clube. Com suas 1.110 partidas com a camisa do Cruz Maltino, Dinamite vestiu a camisa do Vasco nos anos de 1971 até 1993, se tornando o maior ídolo da história do clube com todos os seus feitos conquistados. Pergunta número 2. Quem é o maior artilheiro da história do Vasco? Letra A, Roberto Dinamite. Letra B, Valdir Bigode. Letra C, Romário. Resposta certa, letra A, Roberto Dinamite. O maior ídolo da história do Vasco da Gama, o craque Roberto Dinamite, marcou 708 vezes com a camisa do Vasco, em um total de 1.110 partidas jogadas. E não posso deixar de falar que ele é o maior artilheiro da história de todas as edições do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, de todos os clássicos do Rio de Janeiro e também do estádio de São Januário. Pergunta 3. Em que ano foi fundado o Clube do Vasco da Gama? Letra A, 1930. Letra B, 1800. Letra C, 1898. Resposta certa, a letra C, 1898. O remo, naquela época, era o esporte soberano no Rio de Janeiro, a capital da República na virada do século XIX. No exato dia 21 de agosto de 1898, um grupo de 62 rapazes, na sua grande maioria imigrantes portugueses, reunido numa sala da Sociedade Drabática Filhos de Talma, no bairro da Saúde, decidiu fundar uma associação dedicada à prática do remo. A ata da fundação começa com as seguintes palavras: aos 21 dias do mês de agosto de 1898, às 2h30 horas da tarde, reunidos na sala do prédio da Rua da Saúde, número 293, os senhores constantes do livro de presença assumiu a presidência o senhor Gaspar de Castro e depois de convidar para ocupar as cadeiras de secretários os senhores Virgílio Carvalho do Amaral como primeiro e Henrique Ferreira como segundo, declarou que a presente reunião tinha o fito de fundar-se nesta capital da República dos Estados Unidos do Brasil, uma associação com o título de Clube de Regatas Vasco da Gama. E assim nasce o Clube do Vasco. Pergunta de número 4. Em que ano o Vasco ganhou Libertadores da América? Letra A, 1998. Letra B, 1994. Letra C, 2001. E a resposta certa é a letra A, 1998. Vasco e Barcelona de Guayaquil fizeram 2 jogos para essa final e no primeiro jogo da final, no dia 12 de agosto de 98, o Gigante venceu por 2-0 em São Januário, com gols de Donizete e Luizão. E o seu segundo jogo, realizado no dia 26 de agosto de 1998, o Vasco venceu por 2-1 em Guayaquil, novamente com gols de Luizão e Donizete, conquistando assim a tão sonhada Libertadores da América. Pergunta 5. Quantas vezes o Eurico Miranda foi presidente do Vasco da Gama? A. 9 vezes. B. 6 vezes. C. 3 vezes. E a resposta certa é a letra C, 3 vezes. Eurico Miranda foi o mais conhecido dirigente da história do Vasco da Gama, exercendo o mandato da presidência por 3 vezes.
Sua primeira vez foi no ano de 2001 até 2004, depois em 2004 até 2008 e por último no ano de 2014 até janeiro de 2018. Pergunta 6. Em que ano Juninho marcou o gol contra o River Plate no Monumental? Letra A, 1997. Letra B, 1998. Letra C, 2001. E a resposta certa é a letra B, 1998. No ano de 1998, no dia 22 de julho, Juninho Pernambucano marca um golaço de falta no jogo da semifinal contra o River Plate em pleno estádio de Monumental de Núñez, levando os cruzmaltinos para a final da Libertadores no mesmo ano. Esse gol, inclusive, foi imortalizado por sua torcida, virando um canto que acompanha o time em todos os jogos em seus estádios. Pergunta 7. Em que ano Pelé jogou com a camisa do Vasco? Letra A, 1967. Letra B, 1970. Letra C, 1957. E a resposta é a letra C, 1957. O maior jogador da história vestiu a camisa do Vasco em 4 partidas do ano de 1957. Pelé fez parte do time vascaíno em uma oportunidade onde o Vasco fazia uma excursão pela Europa e precisou formar um combinado com o time do Santos para participar do torneio do Morumbi. Nisso, o Pelé tinha apenas 16 anos de idade. Pergunta 8. Qual foi o primeiro apelido dado ao time do Vasco? Letra A, Camisas Pretas. Letra B, Gigante da Colina. Letra C, Expresso da Vitória. E a resposta certa é a letra A, Camisas Pretas. O Vasco da Gama possui apelidos com muita tradição no futebol brasileiro, e o primeiro deles foi Camisas Pretas, que surgiu entre as décadas de 1920 e 1930. A imprensa chamava a equipe dessa forma porque o uniforme ainda não possuía a faixa diagonal branca, que só seria adotada no início da década de 40. E aí, o que você está achando das perguntas? Estão fáceis ou está muito difícil? Deixa aqui nos comentários quantos você acertou até agora. Vai lá rapidinho, eu te espero. Mas vamos seguir em frente, hein? Tem mais perguntas pela frente, vamos lá. Pergunta 9. Qual foi o adversário do Vasco na final do Brasileiro de 2000? Letra A, Flamengo. Letra B, São Caetano. Letra C, Palmeiras. E a resposta certa é a letra B, São Caetano. No ano 2000, a final foi disputada entre o Vasco da Gama e o time do São Caetano, considerado naquele momento uma grande zebra pela imprensa da época, onde o primeiro jogo terminou empatado em 1-1 e o segundo com a vitória do Vasco pelo placar de 3-1, dando ao Vasco o título de tetracampeão da competição. Pergunta 10. Na virada histórica contra o Palmeiras, quantos gols Romário marcou? Letra A, 3. Letra B, 2. Letra C, 4. A resposta certa é a letra A, 3. O ano desse incrível jogo foi o ano de 2000, onde o Vasco iniciou perdendo de 3-0 ainda no primeiro tempo. Mas após o intervalo, o Baixinho marca seu primeiro gol logo nos 15 primeiros minutos de pênalti. E 11 minutos após, marca seu segundo gol. O Vasco empata a partida com o gol do Juninho Paulista. E para a euforia total da nação vascaína, Romário, aos 48 do segundo tempo, o camisa 11 faz seu terceiro gol nessa partida histórica. Pergunta 11. Quando foi o primeiro gol do Roberto Dinamite pelo Vasco? Letra A, 10 de abril de 1967. Letra B, 21 de maio de 1977. Letra C, 25 de novembro de 1971. E a resposta é a letra C, 25 de novembro de 1971. Foi contra o Internacional no dia 25 de novembro de 1971 no estádio do Maracanã. Roberto Dinamite faria seu primeiro gol dos 708 gols marcados com a camisa cruzmaltina em 1.110 jogos. O Vasco já vencia por 1-0 quando o Dinamite entrou em campo. Pergunta 12. Vasco foi o primeiro time carioca a conquistar o brasileiro. Você sabe qual ano?
Letra A, 1987. Letra B, 1971. Letra C, 1974. E a resposta é a letra C, 1974. O Vasco da Gama foi o primeiro time carioca a conquistar o Brasileirão no ano de 1974. Comandado por Roberto Dinamite, sendo artilheiro, escreveu o nome do clube na história. O gigante voltou a conquistar o Brasil em 1989, 1997, 2000 e 2011, quando venceu a primeira vez a Copa do Brasil. Pergunta 13. Qual técnico é considerado o maior vitorioso à frente do Vasco? Letra A, Antônio Lopes. Letra B, Jorginho. Letra C, Vanderlei Luxemburgo. E a resposta é a letra A, Antônio Lopes. Antônio Lopes é de longe o maior treinador da gloriosa história do Vasco, sendo o líder da Era do Ouro do clube na década de 1990 e começo dos anos 2000. Sob o comando do comandante, em todas as passagens, o Cruz Maltino conquistou 3 carioca, 1982, 1998 e 2003, um Campeonato Brasileiro em 1997, um Rio-São Paulo em 1999 e uma Copa Libertadores em 1998. Pergunta de número 14. Quando a camisa branca com a faixa diagonal preta foi usada pela primeira vez no time do Vasco? Letra A, 1938. Letra B, 1947. Letra C, 1950. E a resposta é a letra A, 1938. A primeira camisa de futebol usada pelo Vasco era toda preta, com gola e punhos brancos, e a cruz de Malta no peito. Entretanto, a história registra que a camisa branca com a faixa diagonal preta foi usada pela primeira vez em 16 de janeiro de 1938, numa partida contra o Bom Sucesso em São Januário, válida pelo Campeonato Carioca de 1937. Pergunta de número 15. Quando o craque Roberto Dinamite saiu dos campos pelo Vasco? Letra A, 1999. Letra B, 1989. Letra C, 1980. E a resposta é a letra B, 1989. Roberto Dinamite ficou no Vasco até 1989, marcando 708 gols e jogando 1.110 partidas com a camisa do Vasco, se consolidando como o maior ídolo da história do clube. Aos 35 anos, e com a chegada de outros nomes para a posição, ele acabou sendo emprestado para a Portuguesa e participou de uma das grandes campanhas da Lusa no Brasileiro. E aqui chegamos ao fim desse desafio. Parabéns por ter concluído ele e ter vindo até o final. Aqui estou separando mais 2 vídeos para você dar continuidade em outros desafios. E aproveite, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!